Boa noite. Não é sempre que eu venho a uma conferência missionária e designei um tópico relacionado a matar dragões. Estou animado para lidar com esse tópico e essas questões, esses dragões que enfrentamos, esses erros que enfrentamos. O que eu quero fazer é focar na passagem das Escrituras, que realmente coloca tudo isso em um só lugar. Há uma série de erros que a igreja enfrenta hoje, e quando falamos sobre missões, ameaça à nossa missão, são muitos desses erros. Meio que culminam em erros sobre a masculinidade, o casamento feminino e a família. Muitos deles se concentram aí. Com isso em mente, abram suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 5. E queremos olhar para algumas passagens familiares das Escrituras, mas talvez olhemos para elas através de uma lente diferente. Olhar para elas através das lentes dos erros e dos ataques que estão focados aqui e as respostas que temos para esses erros e esses ataques aqui. Sempre também acho que é muito importante para nós olharmos para isso em termos de missões. Porque muitas vezes, quando falamos sobre missões, falamos sobre o estabelecimento da igreja do Senhor, quando falamos sobre o avanço da igreja do Senhor, especialmente quando falamos sobre abrir novos caminhos, como a igreja do Senhor. Uma das coisas que muitas vezes deixamos de ter em mente é que quando o Evangelho rompe nas culturas, não estamos lidando com pessoas que vêm à fé em Cristo e talvez deixem você conhecer outras religiões e encontrar o cristianismo. Mas, inevitavelmente, falamos sobre como lidar com estruturas familiares em meio a culturas pagãs, pecaminosas, quebradas, que encontram isso. Isso é tão estranho quanto o Evangelho. Portanto, isso é um terreno importante a ser coberto. À medida que avançamos aqui, veremos esses lugares onde as guerras e os erros são encontrados. Começaremos no versículo 22. Esposas, submetam-se aos seus próprios maridos. Nós paramos aí, ok? Podemos parar por aqui. Já estamos em guerra. Já estamos em guerra com nossa cultura. Ok? Eu nem terminei o primeiro verso. E já estamos em guerra com a nossa cultura. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Deixe-me apenas apontar algo aqui. Deixe-me apenas enfatizar algo aqui. Número 1. Neste versículo, obviamente, quando lemos isso, pensamos sobre o feminismo, automaticamente, ok? E a guerra do feminismo com o Evangelho, a guerra do feminismo contra o casamento. Sim, ótimo. Mas também consideramos o fato de que no mundo moderno, na cultura neomarxista, onde tudo é visto através das lentes das relações de poder e deste paradigma opressor-oprimido, que o casamento moderno para o neomarxista faz parte desse paradigma opressivo. Essencialmente, a opressão das mulheres, se você quiser. Então aí temos isso, a questão do feminismo, temos a questão do marxismo, mas também temos a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bem aqui. Porque temos esposas que se submetem aos seus próprios maridos. Esposas e maridos. Um casamento é feito de esposas e maridos. Um casamento é feito de uma esposa e um marido. Ok? Você está sentindo o cheiro de onde eu estou entrando? Está outro campo de batalha. Um marido só é marido se o marido tiver uma esposa. E a esposa só é uma esposa se a esposa tiver uma ou um marido. Então, uma esposa não pode ter uma esposa. E o marido, olhem isso, preste atenção, não pode ter marido.
E essas palavras dão briga hoje. São absolutamente perigosas. Então, nem terminamos o primeiro verso e vemos aqui que estamos em guerra. Mas ousamos esquecer isso, que também estamos a lidar com a ideia de esposas como mulheres e maridos como homens, o que significa que realmente acreditamos que há algo ontologicamente único sobre a masculinidade e sobre a feminilidade. Em um Deus que os criou, os tornou homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Novamente, outro campo de batalha. Tudo bem? Antes mesmo de nós terminarmos o versículo 1. Esposas submetam-se aos seus próprios maridos, como ao Senhor, ao campo de batalha aqui. Pois o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo está à frente da igreja. Seu corpo, como ele mesmo, é o seu Salvador. Agora que a igreja se submete a Cristo, assim também as esposas sujeitem em tudo a seus próprios maridos. Os maridos amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela lavagem do sangue. A palavra diz para que apresente a si mesma sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa, mas que ela possa ser santa e sem mancha ou mácula. Agora estamos entrando em outra área de conflito. E esta área de conflito é qualquer ideia de que as pessoas precisam ser santificadas. Qualquer coisa que você puxou essa ideia, poderia haver qualquer tipo de pecaminosidade ou imperfeição em qualquer pessoa que não seja um homem branco, heterossexual, cisgênero, fisicamente apto, bem nascido, ponto, até o direito cristão. Que possibilidade de haver uma necessidade de salvação, santificação, correção, um movimento para longe da injustiça, em direção à justiça. Da mesma forma, os maridos deveriam amar suas esposas como a seus próprios corpos. Aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo, que ninguém jamais odiou sua própria carne, mas a nutre e cuida, assim como Cristo fez com a igreja, porque são membros do seu corpo. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, enquanto houver termos binários novamente, e se apegar à sua esposa. Aqui está o que é interessante. Novamente, um homem deve deixar seu pai, sua mãe e se apegar à sua esposa. Os homens têm esposas, as mulheres não. E os dois se tornarão uma só carne. Este mistério é profundo. Estou dizendo no que se refere a Cristo e à igreja. É por isso que esse campo de batalha é importante. Este campo de batalha da masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica e o casamento são importantes porque se referem a Cristo e à igreja. Há um profundo mistério que nos aponta para a realidade de Cristo e a igreja. Nos aponta para a realidade da redenção que encontramos no Evangelho. Por isso não podemos abandonar esse terreno. Portanto, cada um de vocês ama sua esposa como a si mesmo. E a esposa, que ela o respeite. Respeite o seu marido. Então é isso. E o que eu quero fazer no tempo que reservei para falar sobre essa palavra é abordar essas batalhas e demonstrar como esse texto é lindo, incrível e maravilhoso. Ele aborda essas batalhas de maneira bela, clara e inequívoca. Elas são tão incrivelmente importantes. Vamos dar uma olhada no primeiro versículo. Esposas se submetam aos seus próprios maridos como ao Senhor. Está claro aqui que a Bíblia nos ensina que há ordem dentro do contexto do casamento. Que há liderança e submissão dentro do contexto e os limites do casamento.
E as esposas são chamadas a submeter-se aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Isto não é algo de que devamos recuar, embora muitos tenham recuado. É por isso que temos uma guerra em duas frentes nessa questão. Número 1, temos uma guerra com a cultura em geral, que odeia o patriarcado. O patriarcado. É assim que as pessoas educadas se referem a isso. Eles odeiam o patriarcado, porque o patriarcado é mau. Então temos o mundo lá fora, temos a cultura lá fora, que odeia o patriarcado. Então, vocês conhecem mulheres, por exemplo, que decidem, sabe, odeiam o patriarcado, quando se casam não vão usar o nome do marido. Eu sou uma mulher independente. Não levo o nome daquele homem. Para que eu quero o nome dele? Em vez disso, mantenha o nome do meu pai. Então é isso. Então existe aquele campo de batalha. Precisamos lidar com isso. Precisamos abordar isso. Mas há outro campo de batalha aqui. E esse é o campo de batalha dentro do nosso próprio acampamento. Pessoas que agora decidiram que porque a cultura lá fora está em guerra com o patriarcado, o que faremos é dizer não. Toda essa coisa de patriarcado, isso é uma leitura errada do texto. Isso não é cristianismo bíblico. Isso é fundamentalismo. Certo? Isso são aquelas pessoas que odeiam as mulheres, e você sabe, que quer dominar as mulheres. E não é assim que nós vemos na Bíblia. Essas pessoas argumentam que basicamente isso é uma liderança masculina. O conceito de liderança masculina é um produto da queda. E por que é o produto da queda? E quando nos encontramos em Cristo, não experimentamos mais esse tipo de liderança. Ouça a visão feminista evangélica sobre isso. Assim que ela se chama, ok? Não eu. A visão feminista evangélica de Gênesis 3,16. Gênesis 3,16, a minha mulher disse, eu certamente multiplicarei sua dor na gravidez, a dor que você deveria ter filhos, os desejos serão para o seu marido, ele governará sobre você. Mas ouça isso. De Ada Spencer, uma feminista. E Beyond the Curse. Sua maldição agora era ser governada perversamente, desejar que seu marido e ele a governe. Ela gostaria de ser dominada por seu marido e ele se submeteria a esse desejo. Eu não escrevo, eu apenas entrego, ok? Ela gostaria de ser dominada por seu marido e ele se submeteria a esse desejo. Deus não ordena que Adão governe ou governe sua esposa. Em vez disso, a maldição a decisão é a consequência do desejo de Eva após a queda. Ok. A mesma frase é usada no próximo capítulo. Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 7. Então Caim ficou muito zangado e seu rosto caiu. O Senhor disse a Caim, por que você está com raiva? Porque seu rosto está abatido. Se você fizer o bem, você não será aceito. Se você não fizer o bem, o pecado estará arraigado na porta. O desejo é para você, mas você deve governá-lo. Então, de acordo com Ada Spencer, o que está acontecendo é que o pecado deseja ser dominado por Caim. E Caim tem que se submeter ao desejo do pecado. Não, peraí. O Conselho sobre Igualdade Bíblica parece uma coisa boa, ok? Ouça a declaração deles aqui. Ponto número 1. A Escritura é o nosso guia oficial para a vida e fé e a prática. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero receber meu amém aí, porque é uma ladeira abaixo a partir daqui. 2. Patriarcados, então, entre parênteses, o domínio masculino. Ok? Então eles têm que redefinir o patriarcado. Ok?
Patriarcado significa liderança masculina, liderança masculina. Patriarcado cultural, patriarcado, homens certos são os chefes de suas famílias. Você define a linhagem das pessoas através daquela linhagem masculina, aquela liderança masculina. Isso é patriarcado. Eles dizem que o domínio masculino do patriarcado. Princesa não é um ideal bíblico, mas um resultado do pecado. Patriarcado não é um ideal bíblico, mas um resultado do pecado. Novamente, eles estão definindo o patriarcado como dominação masculina. Patriarcado é um abuso de poder, tirando das mulheres o que Deus lhes deu. Sua dignidade e liberdade, sua liderança e até mesmo suas vidas. Que tal? Que tal? Então, o visto das Nações Unidas. A família é uma instituição que tem sido historicamente um reduto do patriarcado. Incorporou o poder social dos homens e a dominação sobre as mulheres. O patriarcado, na sua definição mais ampla, significa a manifestação e a institucionalização do domínio masculino sobre as mulheres e crianças na família, e a extensão do domínio masculino sobre as mulheres na sociedade em geral. É assim que eles estão definindo o patriarcado. Portanto, as feministas evangélicas estão certas. Você conhece a ONU e as instituições liberais, você conhece todos os outros, estão redefinindo essa ideia de patriarcado, redefinindo essa ideia de liderança masculina, como essa coisa pecaminosa. O argumento deles é: essa liderança é algo que vem como resultado da queda. E agora que estamos em Cristo, essa maldição foi revertida. Esse é o argumento. Ok? Novamente, foi isso que eu li. Eu só quero para ter certeza de que você entende. Isso por quê? Eu tenho perguntas. Porque se você se lembra que a primeira parte da maldição para Eva foi a dor na gravidez. Então, se eles estão certos e a maldição foi revertida, por quê? Por que estão agindo como se isso não se machucasse, senhoras cristãs? Nós deveríamos ser capazes de descobrir quem realmente está dizendo que a maternidade é sem dor. É absolutamente ridículo. Você menciona o fato de que você tem a liderança de Adão antes da queda. O homem foi feito antes da mulher, a liderança masculina. A mulher foi feita para o homem, a liderança masculina. Eu faço dele uma ajudadora adequada para ele ser liderança masculina. A mulher foi traduzida ao homem. A mulher foi nomeada pelo homem 2 vezes. Liderança masculina. Caso isso não seja suficiente, em Romanos capítulo 5, Paulo deixa bem claro que o pecado entrou no mundo através de não um casal, mas de um homem. Embora ela tenha comido primeiro, o pecado entrou no mundo através de Adão. Por quê? A liderança masculina, também conhecida como patriarcado. Por favor, use a palavra, pessoas. Por favor, use. Não fuja da palavra. Abrace a palavra. Se não for por outro motivo, que não seja apenas que mexa tanto com eles. Há outra maneira de as pessoas tentarem contornar isso. As feministas evangélicas também tentam fazer um argumento mais sofisticado aqui, a partir do texto. E algo assim. Você sabe que no Novo Testamento grego, você tem o verbo 22 emprestado no 21. Então, o 22 que você acabou de ler, esposas para os seus próprios maridos, a submissão é inferida no versículo 21. Isso é realmente importante porque no versículo 21 de Efésios 5 diz: submissão uns aos outros por reverência a Cristo.
Então, o argumento deles é que, com base nisso, o que você tem é uma mútua submissão no Novo Testamento. Novamente, esse erro está em todos os lugares. Eles estão chegando em todos os lugares, Ok? Todos os lugares. Você tem submissão mútua, então Deus nos chama para submissão mútua. Vários problemas com esse problema. Número 1 é o verbo que é usado. O verbo que é usado é um termo militar. É um termo militar para submissão. Aqui está uma notícia que eu não sei se você já esteve no meio militar. Você está no exército para saber esse fato que estou prestes a lhe contar. Submissão militar funciona em apenas uma direção. Amém? Funciona em apenas uma direção. Outra questão. Esse é o versículo 21. O final de um parágrafo. Versículo 22 inicia um novo parágrafo. É o fim de uma frase no final de um parágrafo. Eu não me importo com o idioma que você fala. Você pode ter um idioma que vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas você não tem idiomas que vão de trás para frente. Você não começa no final de um parágrafo. Você tem que começar no início de um parágrafo. O que significa, se quisermos entender o versículo 21, teremos que ir até o fim, voltando ao versículo 15. Isso é importante, porque vai incorporar muito desses outros erros com os quais estamos lidando aqui. Então, quando você voltar ao versículo 15, uma coisa incrível acontece. No início do versículo 15, vai abrir como um telescópio. Você tem 3 contrastes. No terceiro contraste, você tem 3 comandos. E no terceiro comando, você tem 3 contextos. Ok? 3 contrastes. No terceiro contraste, 3 comandos. E no terceiro comando, 3 contextos. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Isso é importante, porque vai revelar ainda mais esses erros com os quais lidamos hoje. Versículo 15. Olhe com cuidado. Então, como você anda não tão insensato, mas tão sábio, fazendo o melhor uso do tempo, porque os dias são maus, isso é um contraste. Não isso, mas aquilo, ok? Agora veja o versículo 17. Portanto, não seja tolo, mas entenda o que a palavra do Senhor é, certo? Não isso, mas aquilo. É um contraste. Contraste número 2. E aqui está o contraste número 3, versículo 18. Não entenda, fique bêbado com vinho, pois isso é devassidão, mas fique cheio do Espírito. Aqui está o terceiro contraste, ok? Terceiro contraste. O terceiro contraste. Você recebe 3 comandos, eles estão relacionados ao terceiro contraste. Veja o versículo 19. Então ele diz, sejam cheios do Espírito, que é dirigir-se uns aos outros nos salmos, hinos, canções espirituais, cantar, fazer melodias ao Senhor de todo o coração. Isso é uma evidência da vida cheia do Espírito. Versículo 20. Dando graças sempre e por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Adorador. E oração, agradecido isso. Isso é uma vida cheia de Espírito. Então, em terceiro lugar, submeter-se um ao outro por reverência a Cristo. Isso é uma evidência da sua submissão. A autoridade que Deus coloca na sua vida é uma evidência de que você não está se rendendo, que você está se rendendo ao Espírito de Deus. Agora, no terceiro contraste, temos 3 comandos. No terceiro comando, temos 3 contextos. Observe isso. 5:22. Esposas se submetam a seus próprios maridos, peçam ao Senhor. 6.1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso está certo. 6. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos, tremendo no coração sincero, como faria Cristo. Não guarda-chuva para 5:22. Agora chuva para 5:22 até 6:9. E isso apresenta outro conjunto de erros e controvérsias. Olhe para 6. O filho será seus pais no Senhor. Obedeça aos seus pais no Senhor. Nós odiamos crianças em nossa cultura.
Nós odiamos. Nós odiamos eles. Nós odiamos tanto, nós os assassinamos no útero. Mas voltaremos para isso. Vamos voltar para onde estávamos. Efésios 5, 22. Então, vemos que há esse erro duplo. As pessoas estão em guerra conosco, e estão em guerra conosco porque odeiam a liderança masculina. Só a guerra. E eles odeiam a liderança masculina porque eles odeiam a liderança de Deus. Estão em guerra e odeiam a liderança masculina porque eles estão em rebelião contra o Senhor. Estão em rebelião contra Cristo porque o seu desejo é blasfemar contra essa imagem gloriosa do relacionamento entre Cristo e a noiva dele, a igreja. Mas o texto não poderia ser mais claro. Mas deixe-me também apontar isso. Esposas, submetam-se aos seus próprios maridos. Peça ao Senhor. A Bíblia não diz que todas as mulheres se submetam a todos os homens. Amém, alguém? A Bíblia não diz que todas as mulheres submetam-se a todos os homens. Isso é uma questão de ordem dentro do contexto do casamento, do relacionamento conjugal. Minha esposa é chamada a se submeter a mim. A mim. Como seu marido. Isso não é uma questão de valor, é uma questão de ordem. Qualquer coisa com duas cabeças é um monstro. Amém? Eu sempre digo, se você encontra alguém com duas cabeças, ou você o mata, ou se você conseguir pegá-lo, coloca atrás de um vidro, faça as pessoas pagarem para ver isso. Ok? Isso é questão de ordem e não de valor. Novamente, já que ele usa esse termo militar, eu acho apropriado usar uma ilustração militar aqui, ok? Se você tem duas pessoas em uma unidade militar, e uma delas é um homem alistado, ele é um sargento, ele está lá há 10 anos. Mas o outro é um oficial, ok? Você tem um jovem tenente que está lá por 10 meses. Bem, quem é mais valioso? Não é uma pergunta capciosa, ok? O homem alistado que está lá há 10 anos. Amém? Mas em termos de ordem, quem é o superior? O oficial que está lá há 10 meses, ou semanas, ou o que quer que seja. Ou pelo menos uma questão de ordem. Quando o oficial dá ordem, o que o homem alistado mais valioso faz, saúda e executa. Se ele não faz, tudo desmorona. Porque não é uma questão de valor, é uma questão de ordem. Mulheres não são menos valiosas que os homens. Quando Adão vê Eva, ele diz que este é finalmente o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada de mulher porque foi tirada do homem. Essas são declarações de seu igual valor e de sua posição diante de Deus. É incrivelmente irônico que culturas impactadas pela Bíblia, pelo cristianismo bíblico, são os lugares do mundo com as mulheres mais livres, seguras, mais protegidas e queridas do mundo. Também é o lugar onde as mulheres mais reclamam do patriarcado. In the words of that theologian Forrest Gump, that's all I have to say about that. It's not about value, it's about... Sobre a ordem, então, diz que esposas submetam-se aos seus próprios maridos como ao Senhor. As esposas não são chamadas a submeter seus maridos porque seus maridos merecem, mereceram ou são dignos disso. Mas apesar do fato de que nunca merecemos isso, nunca iremos merecer e nunca seremos dignos disso, porque se trata de submissão ao Senhor.
Porque lembre-se que existe essa imagem gloriosa do relacionamento entre Cristo e sua noiva, a igreja. Meu marido tem sua esposa assim como Cristo é o líder da igreja, seu corpo, ele é o próprio, seu Salvador. Agora, igreja do Senhor Cristo. Então, também as esposas devem se submeter a tudo isso, mas aos seus maridos. Então, há essa questão. Estamos enfrentando um grande erro aqui nessa questão. Essa questão da feminilidade bíblica e o verdadeiro valor das mulheres. O valor das mulheres. Eu acho que também estamos vendo que estamos vendo os resultados monstruosos de uma cultura que não vê mais as mulheres como um recipiente mais fraco a ser protegido. E é por isso que você tem a Lia Thomas, que foi capaz de nadar para a equipe masculina da PEN por 3 anos, e depois declarar que não é mais um homem, mas uma mulher, e de repente passar do meio do pelotão para a campeã nacional e tirar a coroa de uma mulher de verdade. E então, para literalmente adicionar insulto à injúria, ser proclamado por alguns como mulher do ano. Ou Fallon Fox. Isso já faz um tempo, mas Fallon Fox é um lutador de MMA. Se você sabe onde isso vai acabar, ok? Um lutador de MMA que passou por uma cirurgia de transição e conseguiu entrar no ringue com uma mulher e fraturou o seu crânio. Ou um jovem na Califórnia que agrediu uma mulher há alguns anos em um banheiro público. E mais tarde ele vai a julgamento por essa agressão. E quando ele for ao julgamento por essa agressão, ele decide que de repente fará uma transição e se identificará como mulher, porque isso é importante. Porque a agressão aconteceu quando ele tinha 17 anos. Sua condenação aconteceu quando ele tinha 23 anos. Porque ele tinha 17 anos quando a agressão aconteceu, ele foi para uma instituição juvenil, e porque ele se identificou como uma mulher, esse homem de 23 anos foi para uma instituição juvenil feminina. Isso é o que nós temos aqui, isso é o que nós estamos lidando. Em nome da igualdade para as mulheres, nós a brutalizamos em vez de protegê-las. Versículo 25. No versículo 25, eu só vou ler isso. A razão pela qual vou ler só quero que você ouça, só quero que isso tome conta de você. Que a nossa cultura diz que nossa perspectiva é perversa, e é má, e é prejudicial para as mulheres. Diz que a nossa visão é o problema. E nós temos cristãos que agora estão tentando se afastar do patriarcado, se afastar da liderança masculina, porque temos vergonha. Temos vergonha disso. Maridos, ame suas esposas. Maridos, amem suas esposas. Poderemos parar por aqui mesmo, dizer amém e cantar para Deus. E já será o melhor do mundo. A melhor coisa do mundo. Amém? Porque o mundo não está dizendo. O mundo não está dizendo, você sabe. E os homens amem suas esposas. O mundo está dizendo apenas, pegue tudo que puder das mulheres. Use-as. O texto diz, maridos, amem suas esposas. Amem suas esposas. Como Cristo amou a igreja. Mesmo que seja até mesmo definido corretamente. Porque nós nem mesmo nós sabemos o
porque tá tudo bem. Nós sucumbimos a esses mitos greco-romanos sobre que é o amor, então o texto vai esclarecer que os maridos amem suas esposas. Ele não diz que você precisa saber disso, seja o que for. Ame suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água com a palavra, para que ela pudesse apresentar a si mesma a igreja ao esplendor, sem mancha, ou ruga ou mácula, ou qualquer coisa semelhante, para que ela pudesse ser santa e sem mácula. E da mesma forma, é assim que os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Ela não é apenas minha, ela sou eu. Pois ninguém jamais odiou sua própria carne, mas a nutre e cuida, assim como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso é o que o mundo diz. O mundo diz que é ódio contra as mulheres. Diz que é ofensivo, dominação ofensiva e abuso de mulheres. E se for, então significa que Cristo é um abusador de sua noiva, a igreja. É isso que eles estão dizendo. Porque eu estou fazendo esse argumento. Versículo 31. Portanto, o homem deve deixar seu pai, sua mãe, com rápido para sua esposa, os dois se tornarão uma só carne. Esse mistério é profundo, estou dizendo, o que se refere a Cristo e à igreja. Então, se esta é uma imagem do mal, do patriarcado perverso, então o evangelho é uma imagem do patriarcado perverso e malvado. E nós blasfemamos o amor de Cristo por sua noiva, a igreja. É por isso que não podemos ceder este terreno. É por isso que isso importa. Mas, quando mudamos isso, e mudamos isso torna-se um vale-tudo, e você pode defini-lo em quantas maneiras quiser. Então, o que estamos fazendo é, em última análise, estamos blasfemando como uma imagem gloriosa e bela do amor que Cristo tem por sua noiva, a igreja. É por isso que isso é tão perverso e tão sinistro. Você pode pesquisar em todo o mundo e não encontrará em lugar nenhum uma imagem mais gloriosa e bela e vivificante do relacionamento entre homens e mulheres. Você não encontrará mulheres mais queridas. E ainda assim nossa cultura está em guerra com isso. Versículo 33. No entanto, cada um de vocês ama sua esposa como a si mesmo, deixe a esposa pela respeito de seu marido. Agora vamos para 6:1 e vamos olhar para outra coisa. Um outro erro. Filhos, obedeçam a seus pais e ao Senhor, porque isso é certo. Nós viramos isso de cabeça para baixo. Antes de mais nada, seus filhos não são seus filhos. Obedeçam ao Estado, pois isso é o certo. Nós até mudamos de que as crianças obedecem aos seus sentimentos, pois isso é certo. Ainda por cima dizemos que os pais obedecem aos sentimentos de seus filhos, por isso é certo. Então, se Johnny vier até você e disser que Johnny agora é Suzy, é seu trabalho não instruir Johnny de que ele não é Suzy, mas instruir Suzy a afirmá-la como Suzy. Esse é o seu trabalho. Trabalho é obedecer para se submeter ao que seu filho diz que é. Só como a mesma lógica distorcida das feministas evangélicas. E são pais. Não apenas vocês não têm mais o dever e a obrigação, mas está sendo argumentado que você não tem o direito
de liderar seus filhos nesse aspecto ou em muitos outros. Na verdade, é visto como um ato de abuso fazê-lo. Versículo 2. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa. Novamente, esse é extremamente problemático. Porque a ideia de os filhos se submeterem aos seus pais, os filhos honrarem os seus pais, esta ideia cheira a patriarcado. Esta ideia para eles cheira a hierarquia. Porque é patriarcado e é hierarquia. Mas para o mundo em que vivemos, nesse mundo enlouquecido, patriarcado e hierarquia são maus, por definição. Para que tudo corra bem com você e você possa viver bem muito tempo na terra. Veja o versículo 4. Os pais não provocam a raiva dos seus filhos, mas os eduquem na disciplina e na instrução do Senhor. Agora perdemos nossas mentes sempre amorosas. Ensine seus filhos em que acreditar, e ensine seus filhos como se comportar. Essencialmente é isso que é dito aqui. Pais, é seu trabalho ensinar seus filhos em que acreditar e ensinar seus filhos como se comportar. E nos dias e na época em que vivemos, isso equivale a abuso infantil. Nos dias e na época em que vivemos, o nosso trabalho é ouvir os nossos filhos e seguir as suas instruções. Mesmo que isso os leve até o inferno. E a única coisa que você pode fazer, você pode ser condenado a esse respeito. Diga a eles que o inferno para o qual eles estão indo é um inferno. São os campos de batalha. Esses são os campos de batalha. Aqui, que a guerra está sendo travada. Esses são os erros que estão realmente se infiltrando. E nós temos pessoas que citam o nome de Cristo, que estão começando a repetir essas coisas, que estão começando a condenar aqueles que gritam ao contrário, que dizem que há apenas dois sexos, que há apenas dois gêneros, que dizem que o casamento é entre um homem e uma mulher, o marido não pode ter marido e uma esposa não pode ter uma esposa. Aqueles que dizem que uma das características definidoras do casamento é o potencial da união para produzir filhos. Novamente, quero dizer, isso é uma conversa louca e as pessoas tentam fazer argumentos ridículos, bem, sim, bem, que argumentar que conhece o casamento entre homens e mulheres, que conhece o potencial de reprodução, mas o que acontece com os casais que estão além da reprodução? Não, o que estamos argumentando não é que todo casamento vai produzir filhos. Nós sabemos que nem sempre é esse o caso. Mas o que estamos argumentando é que quando Deus projetou o homem e quando Deus projetou a mulher, Ele os projetou de tal forma que homem e mulher constituam uma união e que pode reproduzir e trazer vida, e portanto Ele nos instrui sobre o que o casamento deve ser composto por essas duas peças que se juntam. E sabemos que a correção dessas duas peças se juntando, que quando elas se juntam, por definição, são a única união que pode produzir vida. É isso que eu estou discutindo aqui. E, novamente, é uma zona de guerra. Meus filhos são meus filhos. Isso é uma zona de guerra. Meus filhos não são distritos de estado. É uma zona de guerra. Meu trabalho é instruir meus filhos
a não receberem instruções deles. É uma zona de guerra. Se Johnny contar para mim que ele é Suzy, eu vou dizer a Johnny, não, na verdade você não é, você é Johnny. Ouça, eu tenho mais tolerância. E eu tenho alguma tolerância. Estamos contrariando todos os rumores, ok? Eu tenho tolerância. E quero que as pessoas gostem de mim. Eu também entendo isso. Não sou um sociopata, ok? Quero que as pessoas gostem de mim. Não gostar, está tudo bem, mas eu gosto. Eu quero. As pessoas gostem de mim. Mas eu tenho mais tolerância se Johnny vier para mim e dizer: eu sou o Batman. Johnny vem até mim e diz isso. Ele vai, você sabe, eu sou do tipo, realmente? Eu sou o Coringa. Resolve esse enigma, Batman. Podemos ir até lá, ok? Johnny vem até mim e diz: eu sou Suzy. Eu vou dizer: você pode ser o Batman, mas não é a Suzy. E seria tão ridículo para mim seguir com o Johnny. Você é realmente Suzy. Tome essa droga. Faça essa operação. Quanto seria para mim acompanhar o Johnny? Você é realmente o Batman. Vamos alterar sua vida. Vamos alterar a química do seu corpo. Vamos alterar seu próprio corpo. Então, vamos fazer com que todos ao seu redor participem disso, ou sejam condenados. Esses são apenas alguns dos erros que nós estamos enfrentando. Mas eles são críticos. E eu quero que você perceba que eles estão todos centrados no mesmo lugar. Essa instituição ordenada por Deus, que nos foi dada, não apenas para a perpetuação da raça, mas também como um Deus vivo, respirando, honrando a Cristo, a imagem exultante do relacionamento entre nosso Senhor Jesus Cristo e a noiva, por quem Ele deu a sua vida. A noiva, por quem Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, em seu lugar. A noiva, a quem Ele imputou sua justiça. A noiva, cuja pecaminosidade Ele assumiu. Cuja pena Ele assumiu na cruz. E morreu, foi crucificado e enterrado. E ressuscitado no terceiro dia para vindicá-la. Essa é a imagem que a nossa cultura está blasfemando e nos chamando para blasfemar junto com eles. E alguns cristãos decidiram que vão fazer isso. Uma ponte longe demais. Temos uma bela e gloriosa verdade. Vamos proclamá-la. Vamos vivê-la. Vamos vivê-la. Vamos defendê-la fielmente. Pelo bem do nosso Salvador e pelas gerações vindouras. Vamos orar. Pai, obrigado. Seja louvado pela sua bondade e sua misericórdia para conosco. Reconhecemos que estamos no meio de uma batalha campal.
Mas essa batalha não é essencialmente nossa. O mundo não está em guerra conosco, ele está em guerra com o Senhor. Isso é só porque somos seus que eles estão contra nós. Conceda pela sua graça que possamos ser fiéis. Conceda pela sua graça que possamos ser ousados e corajosos. Conceda pela sua graça que possamos ser uma imagem gloriosa e bonita, mesmo no meio da nossa grande oposição. Pois oramos essas coisas e pedimos em nome de Cristo e por causa dele. Amém.